Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui, né, mais uma vez, trazendo aqui a palavra de Deus, é um- uma reflexão, um tema para nós debatermos aqui, né, digamos assim. Que Deus abençoe a sua vida, você que sempre nos prestigia com a sua audiência, né, com o seu tempo. Você que também compartilha o nosso trabalho, que Deus te abençoe grandemente, continue nos ajudando, tá certo? Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024, e eu quero trazer o tema de hoje. Nós iremos falar sobre essa enxurrada de profecias, de profetas que tem se levantado no nosso tempo, e principalmente, né, em tempo de calamidade, se constituem muitos profetas, pessoas se levantam aí aproveitando esses momentos para trazerem aí as suas supostas profecias. A gente lembra que é no passado bem recente que, por exemplo, quando eu estou me referindo ao tempo da pandemia, apareceram muitos profetas ou pseudos profetas, né, trazendo mensagens é, que não se, como é que eu posso dizer, que não se realizaram, né? Você lembra do pastor que profetizou dizendo que marcando a data e que naquela data iria, não era para ninguém sair na rua, que ia sair o espírito da morte matando muita gente e as pessoas iam cair pelas ruas, dentro do supermercado e tal, nas praças, era muita gente. Então, teve também depois disso, né, a profecia dos 3 dias de trevas, e segundo a orientação desse mensageiro, as pessoas tinham que entrar dentro de casa, fechar as portas sobre si, e não deveriam sair, tinham que comprar mantimentos, né, para poder passar por esses 3 dias de treva, porque disse que o anjo da morte iria passar. Isso também não se cumpriu. Depois veio também aquela questão do cabelo dentro da Bíblia, né? Que as pessoas iam achar o cabelo, iam fazer um chá do cabelo e tomar para ser curado. Então, irmãos, é isso, né? Agora, então toda vez que acontece tragédia, essas pessoas, né, que são oportunistas, elas se aproveitam para trazer, sabe que as pessoas estão frágeis, estão preocupadas, estão, né, nervosas, e traz essas mensagens e que só tem como é que eu posso dizer? Essas mensagens que só tem colocado as pessoas numa situação mais difícil, de mais aflição. Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui, né? Tem um tema, tem uma expressão que eles usam muito, que é até uma expressão bíblica, mas eles usam com a outra conotação, diferente do que a Bíblia quer dizer. Você já deve ter ouvido ou visto alguém falar a seguinte frase, né? É, julguem a profecia, mas não julguem o profeta, né? Por que que eles dizem isso? Porque assim, é como se, olha, eu estou falando aqui, estou profetizando aqui, né, mas se essa profecia não se cumprir, vocês têm que julgar a profecia, você tem que, né, não o profeta. De uma certa forma, eu entendo que é como se essas pessoas quisessem se desvincular, né, da profecia delas. Se ela não se cumprir, a culpa não é dele, ele apenas passou uma mensagem e tudo, entendeu? Mas foi Paulo que falou sobre isso, né? Sobre julgar as profecias, quando ele disse isso, ele não estava em momento nenhum desvinculando o profeta da profecia. A profecia, ela está intimamente ligada ao mensageiro, entendeu? Aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, você vê, né, Paulo dizendo
Ele diz assim, versículo 29, e falem dois ou três profetas e os outros julguem. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é esse julgar? Paulo está mandando julgar as profecias. E como é que se faz isso, né? Como é esse julgamento? Você tem que julgar pela palavra de Deus, né? Para isso, você tem que ter conhecimento da Bíblia, para você avaliar o que está sendo falado, se não fere os princípios bíblicos. Porque naquela época, né, tinha umas pessoas que queriam que suas profecias fossem mais importantes, mais verdadeiras do que a própria Bíblia. Queriam trazer outros fundamentos. Hoje a gente vê esse tipo de gente. Os camaradas trazem aí profecia que você está analisando e está vendo que está ferindo os princípios bíblicos. E se você for falar alguma coisa, né, se você for se contrapor a isso, dizem logo, que você eles chamam de incrédulo, de perseguidor de profeta, de matador de profeta, nada a ver, né? Pelo contrário, Paulo manda a gente exatamente analisar o que está sendo falado, tem que ser analisado, né? Porque senão a gente vai sair aí acreditando em tudo. Então, Paulo diz que é para julgar o quê? Julgar, né, o que está sendo falado, analisar pela palavra de Deus. E aí eu entro num outro ponto, né, que as pessoas, aí que entra o dom do discernimento. A gente vê muitas pessoas pedindo o dom do discernimento, mas elas não entendem que esse dom do, do discernimento, ele não acontece assim no passo de mágica. Você busca através do estudo da Bíblia, a palavra, o conhecimento da palavra é que vai lhe dar a certeza, vai lhe dar, aliás, esse dom. Você, com o conhecimento da palavra, você vai ter uma mente esclarecida e você vai discernir as coisas, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer para você. É, tratando sobre essa verdade que nós estamos dizendo aqui, que eu estou falando, né? De que não tem como desvincular o profeta da sua profecia, da profecia que ele está falando. Jesus também fala alguma coisa sobre isso. Aqui no capítulo, em Lucas capítulo 6, versículo 43 e 44, você vai ver, né, Jesus dizendo o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se conhecem, não se colhem, na verdade, figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Entendeu? Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Que se a profecia é mentirosa, não tem como o profeta ficar ileso, né? Não, condene aí, julguem a profecia, não tem nada a ver. Tem sim, tem, né? Eu repito mais uma vez, quando Paulo diz aqui dali, ele não está desvinculando o profeta da profecia, não. Ele está dizendo que é para a gente simplesmente julgar, analisar, né? Então Jesus está dizendo aqui que o profeta, ele é reconhecido, o verdadeiro profeta, pelas profecias que ele profetiza, né? Então é interessante isso. E as profecias, elas identificam o verdadeiro profeta. Então é por isso que não é interessante, é por isso que há essa ligação, né, forte, profunda entre o profeta e o que ele profetiza, tá certo? Em primeira mão, você vai julgar, né, como eu falei agora, se o que está sendo falado está pela Bíblia, né? Então, o que é que acontece? Se não tiver pela Bíblia, você já descarta logo o profeta. Você já percebe uma coisa, você já tem uma certeza. Olha, esse camarada dele não é um profeta de Deus, porque ele está profetizando e está ferindo os princípios bíblicos. Com relação a esses exemplos que eu dei, os camaradas profetizaram mesmo de coisa aí, nunca se cumpriu, mas ainda hoje eles se titulam como profeta. Por quê? Porque eles, justamente, a questão é que eles se desliga da profecia, como dizendo assim: olha, vocês têm que julgar a profecia, eu não tenho nada a ver. Ora, como assim não tem nada a ver? Então, a gente tem que identificar o verdadeiro profeta, o falso profeta, né, pelo cumprimento daquilo que ele diz. Se não se cumprir, ele é sim um falso profeta, um profeta mentiroso, né?
que está enganando as pessoas. E daí ele tem que ser julgado e tem sim que tem que ser levado ao conhecimento de todos que aquele profeta, na verdade, ele não é um profeta, ele é um mentiroso, tá certo? Não tem como fugir da responsabilidade. Isso é tão sério, gente, isso é tão sério, que no capítulo 4 de 1 João, você vai encontrar uma orientação bíblica, mais uma orientação bíblica para nós. 1 João 1,4, versículo 1 diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, tá aí, ó. Às vezes você fica com o pé atrás devido a você já ter, né, acreditado em muitas coisas e ter se decepcionado, você fica com o pé atrás, aí alguém diz, você é um incrédulo, você não acredita, você não é que a pessoa é incrédula, não, é porque isso aí, nós analisarmos e não crermos em qualquer coisa, isso aí é uma, como é que eu posso dizer? É um direito que Deus deu para nós, de a gente analisar, para que a gente não saia acreditando, fique por aí acreditando em qualquer coisa, entendeu? Em qualquer mentira. Então, não é errado você procurar ter cuidado com aquilo que você está ouvindo, né? E julgar aquilo que você está ouvindo. Outra coisa que a gente vê é que muitas pessoas, né, dessas que se autotitulam como profeta, eles se colocam como profeta, como se eles pertencessem a uma linhagem profética, a um ministério profético, né? Nós sabemos que houve um tempo que havia um ministério profético, né? Onde Deus escolhia algumas pessoas para oficializar essas pessoas como profeta, para orientar a nação sobre e esses profetas, né, como nós conhecemos na Bíblia, que nós conhecemos, na verdade tem até uma nomenclatura que não está na Bíblia, que foi o homem que inventou, mas exatamente, mas não fere os princípios bíblicos. Por exemplo, tem os profetas messiânicos, que são aqueles que profetizaram a respeito de Jesus, que é o Messias. Inclusive, o profeta Isaías, né, o profeta que mais profetizou sobre a Jesus, né? Então, quando Jesus aparece, esses profetas não precisam, eles deixam de profetizar sobre a vinda de Jesus para aqueles dias, porque Jesus já havia cumprido aquelas profecias, né? E aí o que acontece? Aí tem também os profetas escatológicos, que são aqueles profetas que narraram, né, deixaram aqui narrado para nós todo o acontecimento, todos os eventos finais, né, que iriam acontecer desde o momento que estava sendo profetizado até a vinda de Cristo. Portanto, essas profecias ainda estão valendo, porque elas percorrem todo esse longo caminho do momento em que elas estavam sendo profetizadas até a vinda de Jesus Cristo. Jesus ainda não veio na segunda vinda agora, né? Que nós aguardamos. Então, essas profecias ainda estão apontando, ainda estão vivas. Entendeu? Então, os profetas messiânicos se encerraram em Jesus e os profetas escatológicos encerrou-se, né, esse ministério em João, o vidente, João lá de Pátimos, tá certo? Então, o que acontece? Tudo que está escrito aqui na palavra já é o bastante. Ninguém pode aparecer agora, por nossos dias, como um profeta messiânico, como um profeta escatológico, trazendo outro fundamento, ou trazendo coisa. Não, porque já foi selada a palavra, né? Toda a orientação bíblica sobre os acontecimentos finais já foram encerradas. Claro que nós acreditamos no seguinte, que enquanto a mulher estiver dando a luz, Deus levantará pessoas para usar, né, não no ministério profético, mas com o dom de profecia, porque o que restou para nós
não foi, para os nossos dias, não foi mais a linhagem profética, mas o dom da profecia. Por quê? A Bíblia diz que que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Então a profecia hoje ela serve não mais para trazer um fundamento novo ou trazer alguma coisa com relação à escatologia, ao fim, né? Não, mas para orientar os irmãos, orientar a igreja das coisas, dos levantes de Satanás, no dia a dia e tudo, entendeu? Então é importante que você entenda isso. Aí as pessoas, aí a gente vê muito, né, esses pseudos profetas dizendo: você crê que eu sou profeta? Se perguntar para mim, eu serei bem claro, eu direi: não acredito que você é profeta, pelo simples fato de que Jesus disse, né, diz que quem dá testemunho de si mesmo, esse testemunho não é verdadeiro. E é o mesmo Jesus que diz que se conhece a árvore pelo fruto, ou seja, não precisa você se autotitular como profeta, como se você pertencesse a uma linhagem profética, né? E se você é usado por Deus com o dom de profecia, não precisa você andar dizendo, porque o teus frutos é que vai revelar quem você é, segundo disse Jesus. Então, outra coisa também, esses vou dizer mais uma vez, pseudos profetas, eles se justificam muito para dar a mensagem dele, né? A mensagem. Olha, eu já profetizei algumas coisas e se cumpriram. E outra coisa, julguem a profecia, mas não julguem o profeta. Ora, uma vez que essa profecia não se cumpre, a gente tem que julgar o profeta e dizer e admitir que ele é um profeta mentiroso, entendeu? Então, é como se eles usassem essas coisas, essas afirmações, como um certo subterfúgio, uma coisa para eles se justificar. O profeta de verdade não precisa se justificar. Você não vê na Bíblia os profetas dizendo: olha, eu profetizei e se cumpriu, por isso eu sou um profeta verdadeiro. Não, senhor, eles chegavam lá e davam a mensagem deles. E nem ficava: vocês julguem a profecia, mas não julguem, não me julguem, entendeu? Não julgue o profeta. Então, ele chega, se você é usado por Deus com o dom de profecia, chegue, não fique se justificando. Vá, chegue onde tem de chegar e diga a mensagem que você tem de dizer, entendeu? Dê a mensagem que você tem de dar, mas não fique aí se justificando, porque eu profetizei e se cumpriu, viu? Como quem diz assim: você tem que acreditar, porque eu já fiz, eu já falei, já se cumpriu. Nada disso. Na Bíblia não existe isso, entendeu? Outra situação interessante é quando é dito, né? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, para a nossa meditação. Não há como você desalinhar, desvincular o profeta da profecia. Ou seja, a profecia é mentirosa, mas o profeta é verdadeiro. Não existe isso, viu? Isso aí é enganação, tá certo? No capítulo 18, se eu não me engano, eu vou ver aqui se é o capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 22, Deus diz assim: quando o tal profeta falar em o nome do Senhor, e tal profecia, se não cumprir, nem suceder assim, né, assim como o profeta falou, então é o seguinte: esta é a palavra que o Senhor não falou. Só é a palavra que Deus falou quando se cumpre, né? Aí ele vai dizer aqui, ó: com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Tem gente que tem um temor das pessoas que... Não, a gente tem que ter respeito, mas não tem que ter temor, principalmente quando o mensageiro não é verdadeiro, tá certo? Então, é isso, irmãos, que a gente precisa ter cuidado com esses. Eu deixei bem claro aqui que, de fato, Deus usa as pessoas com o dom de profecia. Mas coloca uma coisa na sua cabeça: você não é profeta você não tem um ministério profético, você é usado em profecia. Coloque isso na sua cabeça, entendeu? E é importante, claro que é importante. Como eu falei, as pessoas que têm o dom de profecia, eles são tão importantes que a própria palavra de Deus diz que se não fosse essas profecias, a igreja se corrompe, entendeu? Então,
Não é porque você não é de uma linhagem profética que você se vai se sentir de menosprezado. Você é um agraciado por Deus porque você tem uma missão de levar a mensagem do Senhor. Entendeu? Outra coisa estranha, né, que tem acontecido dentro das igrejas, é importante que se fale aqui. Às vezes você participa de um trabalho de oração ou de um culto, e está lá a pessoa que diz que é profeta, diz que trazendo uma profecia, ó, Deus falou isso, e disse que alguém aqui tem que fazer isso. Quando não é, Deus está dizendo que tem alguém aqui que que tem problema de enxaqueca. Quer dizer, é umas palavras jogadas ao vento. Elas não têm um endereço certo, elas não têm um CPF, não têm uma identidade. Está totalmente diferente, né? Todo fora da Bíblia, porque quando os profetas eles eram enviados para dar a mensagem, essa mensagem chegava ao destinatário. Existia alguém ali que era o destinatário dessa, como por exemplo, o profeta chegou até Davi e disse para Davi, né, lançou no rosto de Davi o que Davi havia feito lá com relação à mulher se relacionou com ela, né, de Urias, se eu não me engano, né? Era a mulher lá eu não estou lembrado aqui como é o nome do marido dela, que ele adulterou com ela, né? Então o profeta chegou lá e lançou no rosto dele, tá certo? Quando João Batista falava, entregava a profecia lá para as autoridades, ele falava o nome, ele identificava quem eram as pessoas que estavam erradas. Quando o Isaías foi levar a mensagem de Deus para Ezequias, né? Quando Deus disse que ele iria morrer e era para ele colocar a casa dele. Então a mensagem chegou. Então hoje o que você vê é um povo aí, né, que vai na frente da igreja e diz assim, a igreja está lotada, diz, olha, Deus está dizendo para alguém aqui, meu irmão. Aí você, como eu falei, diz assim, ó, Deus está dizendo que alguém que tem enxaqueca aqui é para vir na frente que vai receber a oração. Oxente, aí o que acontece? Vai à frente da igreja, o povo tem enche de gente, porque todo mundo tem enxaqueca. E Deus não disse que era todo mundo, Deus disse alguém. E quem é esse alguém? Por que não é falado o nome dessa pessoa? Por que não é? Entendeu? Por que não é? Aí leva até a gente duvidar, porque é como se fosse assim, ó, eu digo alguém, eu quero dizer que eu sou profeta, eu digo que é alguém, aí eu não digo o nome, né? Aí vem essa pessoa, vem, e aí fica por isso mesmo. Mas não, está errado. Entendeu? Se você tem uma mensagem de Deus para uma pessoa que está ali no culto, naquele ambiente, e você não pode dizer o nome dessa pessoa, então você não pode levantar essa suspeita, dizer, olha, Deus está dizendo que alguém aqui tem que se converter, alguém aqui tem que fazer isso. Não, entendeu? Porque se você não pode dizer o nome, você não pode chamar essa pessoa para ir para frente, receber a oração. Por quê? Porque você está se contradizendo. Se você não pode dizer o nome, porque as pessoas vai constranger a pessoa, mas a pessoa pode ir na frente e não vão saber da mesma forma, né? Que com essa pessoa que Deus está falando. Então, se não pode falar o nome, essa pessoa também não pode ser chamada para ir para frente. Porque, primeiro, como você vai chamar alguém que não tem nome? É alguém, ele é conhecido como alguém. Não existe ninguém com o nome de alguém, tá certo? Então, isso é errado. Eu vejo muito isso em alguns trabalhos. As pessoas dizem, Deus está dizendo que alguém aqui tem que se converter. Ora, rapaz, aí a pessoa não vai, ele não vai, porque não está dizendo, não está falando pelo nome, né? Então, irmão, você que está me ouvindo, tenha cuidado com esse tipo de comportamento. São coisas novas que estão trazendo para dentro da igreja, coisas estranhas, que não se vê na Bíblia, entendeu? A Bíblia, ela não nos traz esse tipo de comportamento. A palavra do profeta, ela tem endereço, tem CPF, tem identidade. Se você não pode chamar o nome da pessoa na frente da igreja, porque às vezes é uma coisa constrangedora, mas você tem o direito de ir lá, sair do seu lugar e dizer no ouvido da pessoa, ou então falar depois do culto. Entendeu? Mas não fique levantando suspeita. Deus está dizendo que alguém aqui. Quem é esse alguém? Entendeu? Então, uma coisa muito errada, que eu vou dizer uma coisa mesmo, se tiver uma mensagem para mim, e não disser o meu nome, eu não vou, porque eu tenho um nome, né, eu tenho um CPF, e eu preciso que essa mensagem chegue legível para mim entender que Deus está falando comigo, tá certo?
Outra situação para nós debatermos aqui. Outra situação errada que acontece em muitos trabalhos, em muitos cultos, é que às vezes, quando alguém se dirige ao público que está ali, participando daquela adoração, e diz assim: alguém tem alguma coisa para falar? Deus, aí fica forçando a pessoa a falar. As pessoas elas insistem tanto que acaba levantando de uma forma forçada as pessoas a dizer alguma coisa. Isso é errado, porque você não tem que se preocupar se alguém tem uma mensagem para dar. Se essa pessoa tem uma mensagem para dar e ele não dá, e essa pessoa não dá, é ela e Deus. Eu não posso obrigar, as coisas de Deus não são obrigadas. Porque isso aí vai incorrer num erro muito grande. Às vezes você diz assim: olha, fica forçando a barra, alguém vai se sentir impelido ou forçado a dizer alguma coisa para. Né? Então, uma vez eu participei de um trabalho onde a irmã se levantou e disse: olha, Deus está dizendo que você tem uma coisa para dizer. Você dizendo para a irmã: você tem uma coisa para dizer. A irmã disse: não, não tem, não. Você tem, você está com covardia. Deus disse que você tem. Rapaz, mas esforçou tanto, constrangeu tanto a irmã que a irmã se levantou e não tinha o que falar. Disse assim: Deus está dizendo que ele está se agradando aqui do trabalho. Coisa feia, coisa nojenta, umas coisas estranhas. Que, meu irmão, é complicado para a gente. E se a gente não concorda com isso, a gente é rebelde ou é incrédulo, ou está perseguindo os profetas, nada disso, não vem com essas conversas para o meu lado. Graças ao meu bom Deus, eu sou uma pessoa esclarecida e sei muito bem o que é certo, o que é errado, sei o que é perseguição e rebeldia e sei diferenciar isso de uma pessoa que quer somente a verdade, uma pessoa que está em busca da verdade, tá certo? Então, para nós contabilizarmos aqui, para ficar bem nítido na nossa mente, vamos lá. Não tem como, primeiro, não tem como se desvincular o profeta da profecia. Se a profecia é mentirosa, o profeta é mentiroso, né? Outra questão, não existe mais linhagem profética, existe o dom de profecia, segundo Paulo, né? Outra coisa, o profeta não precisa estar se justificando, né, para que as pessoas acreditem que ele é profeta. Ninguém é reconhecido como profeta pela sua autopromoção, mas pelos seus frutos, segundo Jesus, né? Outra coisa, se você tem uma mensagem de Deus para uma pessoa, dê a mensagem, né? Dê a mensagem da forma certa. Outra situação, se você está no trabalho, não fique forçando as pessoas a dizer o que Deus não mandou. Tá certo? Isso daí não é, nós não estamos aqui para dizer: ó, você tem que falar, não é isso. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: é por isso que é bom nós termos o conhecimento da palavra. Existem duas formas de você saber se é o Espírito Santo de Deus que está agindo ou não. A primeira situação, que é a melhor, né, é quando você tem um dom de discernimento. Porque quando você tem um dom de discernimento, enquanto a pessoa está falando ali, no momento ali, simultaneamente, no ato, Deus já está lhe dando a compreensão de que está errado. Quando você não tem esse discernimento, existe uma outra situação secundária de se chegar à conclusão se é o Espírito de Deus ou não. Mas essa é mais, porque consiste, ela é mais demorada, porque consiste em você esperar para ver se essa profecia vai se cumprir. Se a profecia não se cumprir, então não, você vai ter a certeza de que esse homem, esse não era um profeta de Deus e que o mesmo não trouxe uma palavra da verdade. Então mas por que eu vou ter que esperar um tempo para ver se essa palavra vai se revelar ou não, se eu posso saber logo no momento, através do dom do discernimento? Entendeu? Então, busque o dom do discernimento, né? Estude a palavra de Deus, peça a Ele para Ele lhe revelar, para você não andar enganado. Tá certo, irmãos? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, era essa a posição bíblica, né, para esses assuntos, para que Deus possa nos abençoar, para que nós não possamos sair acreditando em toda a pessoa que se auto-intitula como profeta, né? Eu disse no começo:
Se uma pessoa disser para mim que ele é profeta, você acredita que eu sou profeta? Como eles dizem, fica perguntando, você acredita que eu sou profeta? Você acredita? Eu digo na lata logo, não, eu não acredito que você é profeta, porque Jesus disse que aquele que dá testemunho de si mesmo, esse testemunho não é verdadeiro. Com relação a essa questão de as pessoas, cadê Deus está dizendo para alguém aqui? Eu fico só olhando e vejo, assim, fico vendo o absurdo que é isso, né? Deus está dizendo para alguém aqui. Ó, por que você não diz o nome desse alguém, senhor? Diga aí o nome desse alguém. Ah, mas não posso dizer. E por que você quer que ele vá na frente, então? Você não pode dizer para não descobrirem quem é a pessoa, mas quer que a pessoa vá na frente? Mas aí tem um negócio errado. É errado que você está escondendo algo, ou você está mentindo, ou você é um profeta mentiroso, porque com Jesus não há meio termo, tá certo? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a nossa vida e que Deus nos guarde desses falsos profetas, do cabelo na Bíblia, dos mortos nas praças públicas, né? Desses profetas aí que se levantam em tempo de calamidade. Viu? Que Deus te abençoe, compartilhe esse trabalho, deixe seu like, deixe o seu comentário, eu quero saber o que você acha sobre isso, tá certo? Um abraço do pastor Denis e até a próxima oportunidade.